Na minha adolescência, eu tive erros e acertos, mas tudo isso contribuiu para eu me tornar quem eu sou hoje. E eu quero expor para você um pouco da minha adolescência, porque eu sei que isso vai te ajudar. Porque na vida, o arrependimento é necessário. A minha adolescência, ela foi boa, mas ela poderia ter sido melhor se eu não tivesse feito algumas escolhas erradas. Mas eu creio que Deus não desperdiça nada. Não desperdiça nada, né? Tudo contribui para o bem dos que amam a Deus. Mas na minha adolescência, eu era assim, bem desobediente, né? Ao meu pai, né? Mesmo não tendo nascido numa família cristã, mas eu tinha alguns atritos com meu pai na adolescência, a ponto de um dia ele me bater, me deu uma sova boa, porque é isso que pai às vezes precisa fazer quando o filho não quer ouvir, né? Naquele tempo era assim. Então ele me deu uma sova boa naquele dia, e naquele dia eu resolvi sair de casa. Saí de casa e vim para a cidade de Pancas. E na cidade de Pancas eu vim para a casa da irmã Alverinda, né? E na casa da irmã Alverinda aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi onde eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas tem uma coisa, gente, importante que eu não posso deixar de falar, é que eu tenho alguns arrependimentos durante a minha adolescência. A maior de todas foi ter saído de casa. Essa foi uma experiência que eu passei que eu não desejo para ninguém, tá? Eu saí de casa, né? Eu já tinha mais ou menos uns 16 para 17 anos e isso não foi bom. É uma escolha errada, mas graças a Deus que eu aceitei Jesus. Os pais sempre falam assim, ó, cuidado, porque eu estou te aconselhando aqui em casa, se você não atender o meu conselho, o mundo vai te ensinar e o mundo não tem compaixão, e realmente não tem. Então a questão de ter saído de casa foi muito difícil, tá? Foi muito penoso. Mas como eu disse, Deus ele não desperdiça nada, né? Ele usa tudo a favor dele para poder cumprir a promessa dele na vida de alguém. E foi nesse tempo que eu saí de casa, que eu tenho esse arrependimento de ter saído, mas por acaso foi nesse tempo que eu tive um encontro com Jesus. Gente, na minha adolescência eu fui rebelde. Fui rebelde, fumava, bebia, entendeu? Andava com roupa indecente. Ia para festa, bebia, fumava, fazia tudo que desagradava a Deus e os meus pais, né? E isso trouxe, assim, vários prejuízos para mim, porque, na verdade, quando eu estava na minha adolescência, eu achava que aquilo ali eu estava curtindo a vida, tá? Mas hoje, quando eu estou na maturidade, né, quando a gente amadurece, eu olho para trás e eu vejo que isso é vergonhoso, sabe? Eu não tenho um pingo de lembrança boa disso, desse tempo que eu fiquei ali na rebeldia, sabe? Fazendo aquilo que eu queria. Então, gente, não compensa. O certo é a gente fazer a escolha certa. Na verdade, o certo é a gente obedecer aos pais e ficar debaixo da autoridade deles, sabe? Até que a gente venha se casar e sair de casa já casado. Essa é a verdade. É uma coisa que eu não faria hoje. Hoje, sendo madura, né, na maturidade, eu não sairia de casa, eu ficaria lá. Porque é muito bom estar debaixo da bênção do pai e da mãe, né? E eu fiquei um bom tempo longe de casa. E aí, quando você não está em casa, você passa algumas dificuldades. Você não tem o carinho do pai, não tem o carinho da mãe, né? Então você tem que se virar, você tem que se virar. E aí a gente corre o risco também de quê? Se aproximar de pessoas erradas, as más companhias. E eu tinha bastante, gente. Pensa que uma coisa que influencia a pessoa para o mal é a amizade, sabe? A amizade má. Porque tem a boa amizade e tem a amizade ruim, que influencia ou para o bem ou para o mal. Então eu tinha essas amizades também que queriam me levar para as festas, para os bailes. Então, assim, bebia, fumava, fazia tudo que não agradava a Deus e achava que estava certa. Vocês estão entendendo? Então tem todas essas consequências que eu não faria, tá? Se eu pudesse voltar lá atrás, mas não tem como voltar lá atrás, né? Mas hoje, graças a Deus, aquilo passou
E Jesus não desperdiça nada. Hoje Ele me alcançou, eu tenho uma nova vida com Ele. Na verdade, quando eu caí em si, que eu vi que eu estava levando uma vida toda torta, que eu precisava mudar de vida, foi quando eu aceitei Jesus. Quando eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida, como Salvador da minha alma, aí, gente, tudo mudou. Tudo mudou na minha vida. E eu falo que foi a melhor decisão que eu tomei em toda a minha vida. Hoje eu sou feliz, servindo Jesus, amando Jesus e desejando a vinda dele. Então eu levava essa vida toda torta, tá? Uma vida que não agradava a Deus e nem os meus pais, as pessoas que eu amava. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, Ele mudou a minha vida. E aí eu pude ver que tudo que eu fazia era errado, sabe? Era errado, não agradava a Deus. E que Deus tinha algo na minha vida, que Ele queria transformar a minha vida, que Ele queria mudar o meu comportamento. E é interessante que da gente mesmo, a gente às vezes não quer. E às vezes a gente nem consegue. Mas quando Jesus entra na vida da gente, o amor dele é tão grande, nos constrange. E ele faz com que a mudança vai chegando, sabe? E aí a gente olha que tudo que a gente fez lá atrás foi errado, desonrava a Deus, desonrava as pessoas que a gente amava, que são os pais. E agora, depois que eu aceitei Jesus, eu pude ter essa experiência maravilhosa de ter uma vida transformada em Jesus, sabe? E isso faz toda a diferença. Quando eu aceitei Jesus, ali na igreja de Pancas, no mesmo dia, eu aceitei Jesus e eu recebi uma oração tão linda, sabe? Ali na igreja eu chorei e depois eu comecei a caminhar. Ali eu era ainda jovem, tinha aquelas roupas meio indecentes ainda, mas eu me lembro, gente, que eu recebi um apoio tão grande do Ataídes. Ele era o líder dos jovens e ele me apoiou muito. E eu estava com uma fome tão grande de conhecer Jesus melhor, sabe? Que eu queria mais de Deus. E teve um culto no dia 13 de maio, dia da cidade de Pancas. E aí teve um culto dos jovens e naquele culto eu fui batizada com o Espírito Santo. E foi uma alegria tão grande na minha alma. Foi uma experiência única, maravilhosa. O Senhor me selou com o Espírito dele. Para quê? Para me fortalecer e me preparar para a jornada que eu haveria de enfrentar. Porque, deixa eu te falar uma coisa, quando a gente aceita Jesus, tudo muda. Não quer dizer que vai ser fácil, não quer dizer que vai ser mil maravilhas, não. Mas uma coisa é importante, as coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Então o Espírito Santo, ele enche a gente para poder nos fortalecer na caminhada com Ele, sabe? Então foi necessário eu passar por essa experiência maravilhosa e mesmo assim, tá? Teve um tempo que eu voltei para Alto Rio Novo, de novo, para a casa dos meus pais, depois que eu já tinha aceitado Jesus, né? Voltei para a casa dos meus pais, morei lá um tempo e lá eu acabei me afastando da igreja, sabe? Me afastando da igreja. E nesse tempo que eu me afastei da igreja, eu sofri várias consequências dessa má escolha, sabe? E que doeu bastante. Mas como Deus tinha um plano na minha vida, eu retornei para a presença de Deus de verdade. Aí eu falo que realmente eu nasci de novo, foi quando eu voltei para os braços do Pai e eu falei, não, eu não quero mais viver essa vida desse jeito. Eu quero servir o Senhor para mim poder morar no céu e ter a vida transformada pelo Senhor. E foi isso que Ele fez. Aí então, a partir dessa decisão que eu tomei, tudo mudou, né? E depois eu me casei, né? E constituí família, porque Jesus, Ele tem o melhor.